Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Seminovos, eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 modelo SR 4x2 Flex 2017. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 modelo SR 4x2 Flex 2017. Esse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, este seminovo com apenas 41 mil quilômetros, que eu vou deixar o contato da concessionária na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor desse modelo e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis, que saem aqui da sua lateral, são bem afilados, tem todo esse contorno que realmente traz um destaque de design diferenciado, também com essa parte, com essa peça ressaltada e deixa bem marcante. A parte aqui com o indicador de seta, que é halógeno, a parte com o canhão de foco projetor do farol baixo, que é halógeno, e o farol alto. Aqui nós temos todo esse acabamento cromado no seu interior, com esse outro acabamento black piano que sai lá da ponta do farol e vem até a frente. Depois nós temos esse filete cromado, e esse ele faz a volta aqui, se une junto com a grade superior aqui, que tem todo esse acabamento cromado. Já aqui na parte de baixo nós temos o farol de neblina, esse ele tem a parte com as lanternas halógenas, esse acabamento black piano e esse contorno que realça a frente do veículo com esse acabamento cromado. Aí nós temos esse vinco bem pronunciado aqui, que deixa bem marcante a parte de design da frente da SW4, também essa parte com essa grade exterior que tem esse acabamento preto fosco. Já a sua grade superior, nós já temos todo esse acabamento cromado com o logo cromado da Toyota. Quero abrir a imagem para mostrar a frente da SW4, e aí nós temos esse vinco pronunciado que sai lá de cima, que vem até a frente, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.7 Flex com 163 cavalos, com torque de 25 kgfm a 5.000 RPM. Ele é um motor duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha. No caso, ela é com câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Na parte de consumo, 7,5 na cidade, na estrada 8,5, 9 no máximo. Ah, Anderson, rodo pouco com um carro, no máximo 10, 12 mil quilômetros ano. Aí compensa ter um carro desse com o conforto e o suporte que vai trazer a SW4, que é um SUV raiz. Passou disso, ao meu ver, já não compensa, compensa ter uma diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo SR. Notem nas imagens toda a composição dos motores da Toyota, referente à parte das mangueiras, as fiações, tem todo, no caso, um preparo da marca que tem uma confiabilidade no mercado. Na parte do capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para trazer menos ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo, que são diamantadas. Aí no caso nós temos toda essa parte diamantada nas laterais, e a borda aqui dos aros, ela é uma pintura cinza metálica com o logo da Toyota ao centro, e o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. Já na sua lateral, ela tem esse estribo com esse detalhe preto fosco para justamente facilitar para que você suba no carro, pois ela é um SUV raiz, um carro alto, e ela tem a profundidade de solo de 27
1.9. Já na caixaria de roda nós temos esse acabamento preto fosco e notem aqui na sua lateral dois vincos bem sutis que deixa bem marcante aqui no caso a parte da lateral do veículo. Também essa linha de cintura mais baixa, ela passa aqui com um contorno e vai até o final da segunda porta. E aqui já no alto nós já temos um vinco debaixo do retrovisor, esse passa por todo o carro até a parte da lanterna traseira. Aqui no retrovisor nós temos indicador de seta, rebatimento elétrico, esse acabamento preto fosco junto com a coluna A aqui também que tem acabamento preto fosco, já aqui é branco sólido que é a cor do carro, assim também como as suas maçanetas. Aqui nós já temos a sua coluna B com esse acabamento preto fosco, já no teto esse rack com essa parte com esse acabamento dessa pintura cinza metálica. Aqui ela já não vem aquele detalhe cromado como na SR-V e SRX, é um detalhe preto, ela faz aquela silhueta ali que é uma marca registrada já da SW4 que percorre até o outro lado do carro. E aqui nós já temos dois vincos, como vocês podem notar na imagem, que vai até a parte da lanterna ali e na parte traseira. Aqui na parte do carro nós já temos esse detalhe preto fosco. Também quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da SW4 para vocês, que é o modelo SR Flex. Aqui nós já temos esse acabamento preto fosco. Aqui nós temos a lanterna de neblina traseira, é um item de segurança importante. Na porta traseira nós temos um vinco com formato trapezoidal também. As lanternas saem da sua lateral, vindo até a parte da tampa traseira, e aí no caso elas são bem ressaltadas com a iluminação, no caso que é halógeno. A terceira coluna aqui com esse acabamento black piano, e aí nós temos aqui a parte do aerofólio com a antena de teto lá em cima, Shark Fin, um aerofólio que é bem avantajado. E aí nós temos também na tampa traseira essa parte com todo esse detalhe cromado que vai até a parte do outro lado. E aí nós temos a câmera de ré também, a parte com o logo da Toyota aqui cromado, e aqui limpador do para-brisas, aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna. Já aqui na tampa traseira, se você apertar aqui ao centro, nós conseguimos fazer a abertura do porta-malas, que ele no caso é para 5 lugares o espaço do carro e tem a capacidade de carga para 500 litros. Ela não tem 7 assentos como costuma ter a versão SR-V e SRX. Já na SR você tem essa opção de 5 lugares. Então nós temos aqui essa parte com os ganchos aqui na lateral para facilitar. A iluminação aqui também que é halógena. Essa parte aqui com kit de ferramentas, uma tomada 12 volts para você fazer a utilização. Aí nós temos essa parte com essa esteira para poder estar puxando aqui e tampando as bagagens caso você necessite. Então realmente na SW4 tem bastante conforto para quem vem aqui atrás. Na tampa traseira nós temos esse acabamento preto, essa alça para você puxando para fechar no caso aqui a parte traseira do porta-malas do carro. Aqui nós temos o step com a roda de aço aqui embaixo para você fazer a utilização se necessário. No teste de colisão, no Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas de proteção e 3 airbags no total. São 2 airbags frontais e airbag de joelho para o motorista. Ela no caso não conta com um assistente de reboque para você trazer no engate, mas a capacidade de carga, por ela ser 4x2 flex, é de apenas 2 toneladas. Eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui para vocês. Sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m. Coloquei o banco do motorista todo para trás e o entre-eixo que nós temos aqui é 2,74 m. Realmente é um carro bem amplo e nós olha todo o espaço que nós temos aqui, 4 dedos praticamente de espaço, mesmo colocando o banco todo para trás. Realmente é uma SUV bem confortável. Vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão SR de entrada para as demais versões. O revestimento do banco aqui, ele é em tecido, mas ele é um tecido bem macio ao toque, marrom terracota, com essa parte do detalhe aqui também, dessa parte do tecido que é bem interessante. Na parte do teto, ele é cinza, já temos ar-condicionado para quem está aqui atrás, basta você acender o fluxo desse ar-condicionado que está aqui, ligar no caso, né? Nós temos o duto aqui do lado esquerdo e também ali do lado direito, as alças na parte do teto, essa parte com os ganchos aqui na parte do banco para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, assim também como portas revistas. Aqui num duto, que no caso tem essa opção apenas aqui para colocar a tomada 12 volts ou esse nicho para estar utilizando com esse detalhe preto fosco. Eu vou descer para mostrar aqui a fileira dos bancos traseiros, o espaço que nós temos aqui atrás no carro. Então realmente é um carro bem espaçoso. Aqui você consegue escamotear o banco, se você puxar essa alavanca, os 2 bancos para frente para utilizar para colocar mais alguma coisa se necessário,
caso você esteja viajando só com 2 pessoas, quer levar algo maior que não caiba no porta-malas. E tem também essa opção, se você apertar aqui, você consegue inclinar mais o banco para viajar com mais conforto. Então nós temos aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Tem também esse descansa-braço com essa opção que, se você apertar esse botão ao centro, ele tem aqui essa parte com 2 porta-copos como opção para quem está viajando aí com 4 pessoas. A parte do revestimento do banco que eu mostrei para vocês, como tem essa parte revestida ao centro aqui que é diferenciada, bem macia ao toque, revestimento realmente com um bom acabamento. Aqui também o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. E um detalhe, você consegue estar puxando aqui, se você apertando esse trilho, você consegue colocar o banco mais para frente ou mais para trás. Realmente se viaja com muito conforto na SW4. Na parte da porta nós temos a inscrição aqui SW4, com esse detalhe, com esse plástico rígido preto, esse outro detalhe que faz esse contorno prata, os puxadores cromados. Aqui um revestimento em tecido macio ao toque, com essa linha marrom bem aparente aqui, como vocês podem ver também. Essa peça com esse acabamento black piano, acionador do vidro elétrico, um nicho aqui na sua lateral, a parte aqui com porta-garrafas e também o alto-falante aqui da porta da SW4. A sua chave, ela não é do tipo presencial, é do tipo canivete, bem simples por seu modelo de entrada, com a inscrição Toyota. Se você virar aqui, apertar o botão, ela vai abrir a parte do canivete aqui. Alarme apenas perimétrico, ela não conta com alarme volumétrico no seu interior. Essa parte com esse botão para você acionar, para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, caso você não encontre. Quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui da SW4, que ela tem a regulagem de altura apenas aqui por parte do motorista, e aqui a regulagem, no caso da inclinação das costas, para você fazer, no caso, a regulagem. Quero mostrar aqui o interior da SW4 SR Flex 2017, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes para vocês. A inscrição SW4 que tem ali na abertura da tela, simplesmente uma tela bem simples, não é uma tela como o modelo SR-V, o modelo SRX, que é a topo de linha. Quero mostrar a multimídia, que ela é, no caso, de 7 polegadas. Nessa multimídia de 7 polegadas nós já temos GPS integrado, também o leitor de CD com opção para MP3 também. No caso também a parte da utilização via Bluetooth, que você consegue fazer atendimento telefone celular como opção também. E aí nós temos aqui as configurações que você consegue estar fazendo, apagar a tela quando você estiver viajando, as configurações de volume e as configurações gerais. É uma multimídia bem simples pelo ano 2017. Já no console central nós temos esse acabamento prata aqui já é um revestimento em couro em marrom terracota que vem até aqui embaixo. A parte do console central aqui já é preto fosco aqui no caso, e o seu ar condicionado aqui ele é analógico, ele não é digital, tem ar quente e ar frio aqui para colocar a velocidade desse ar condicionado, onde você vai direcionar esse ar condicionado, aquecedor do vidro traseiro, e aqui a utilização do fluxo do ar condicionado no seu interior ou a ventilação vinda de fora. Realmente é um ar-condicionado bem simples, um nicho para estar guardando alguma coisa, controle de tração e estabilidade para você fazer a utilização para estar ligando ou desligando, e conta com freio ABS com EBD. Aqui uma tomada USB para você fazer o uso também, se necessário, para fazer a conexão dessa multimídia, uma tomada 12 volts. Um nicho para estar guardando alguma coisa aqui nessa parte do interior, e aqui o console central, que é o centro já ao lado do câmbio, já tem todo esse acabamento black piano. Se você apertar aqui, ele já tem 2 porta-copos como opção, e o câmbio aqui é sequencial de 6 velocidades. Então ele tem a opção aqui da câmera de ré, basta você colocar aqui, ela já vai aparecer a câmera ali atrás. Se você descer para o modo drive e colocar aqui para o lado esquerdo, já são as trocas manuais. Vai te ajudar como? Se você colocar para frente, vai da primeira à sexta. Quando você colocar para o lado, ela já identifica a marcha que você está, para você fazer as trocas. Se você colocar para trás, ela vai fazer, no caso, a reduzida. Então vai utilizar como freio motor, a utilização para fazer uma ultrapassagem, para colocar um giro maior no motor, para que você faça uma ultrapassagem com mais segurança. Também uma retomada de curva para você usar esse câmbio de forma manual. O estacionamento aqui com freio, né, no caso de estacionamento que você tem manual, modo Eco, que é o modo de condução econômica, e modo Power. Então nós temos esse parte aqui com esse nicho para estar utilizando alguma coisa. Aqui o modo Eco é de economia, e o modo Power vai trazer um giro maior ao motor, para que ela fique com o motor mais em alta, para você utilizar o veículo caso você necessite
com uma maneira mais agressiva. Aqui no caso nós temos essa parte, não é revestimento, né? É um plástico rígido com essa imitação de costura que você tem a opção para abrir aqui e tá guardando alguma coisa no seu interior. E aqui na parte do banco, como eu mostrei para vocês, tem dois tipos de tecido. Esse daqui que não é tão macio ao toque e esse outro aqui que já tem todas essas ranhuras, esse já é bem macio ao toque, que é marrom terracota. Aqui no caso, essa parte lateral para trazer mais conforto para você que está utilizando, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, a parte aqui com o quebra-sol que você abre e já acende a lâmpada no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor aqui é de modo simples, não é fotocromático. E aqui no teto nós temos a iluminação e o porta-óculos para você fazer a utilização caso você precise. Já na parte do painel aqui, ele é um revestimento bem macio ao toque em couro preto, e aqui nós temos a inscrição SW4 que você aperta esse botão, e aí nós temos a climatização aqui desse porta-luvas, que você puxa essa tampa aqui para o lado, ela utiliza a ventilação do ar-condicionado para manter uma fruta, uma bebida climatizada para você estar, no caso, consumindo. Aqui nós temos uma segunda opção de porta-luvas, esse já é um pouco maior, e aí nós temos também aqui uma opção para porta-copos e a parte com o difusor do ar-condicionado com esse detalhe prata e também um tweeter para auxiliar no sistema de som. Já na parte do painel é todo um acabamento aqui, no caso com essa parte toda com plástico rígido, preto, fosco, e aqui já é um acabamento com a costura aparente, com um revestimento em couro bem macio ao toque. Esse relógio digital, esse sempre vai ter numa Hilux ou também no SW4, com certeza. Na parte da porta aqui, nós temos os 4 vidros elétricos, já com o motorista nós temos a opção com auto-down, sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, a parte aqui com rebatimento do retrovisor, basta você apertar aqui para ele estar rebatendo, e a regulagem elétrica aqui da parte dos retrovisores, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que você consegue fazer a utilização. Aqui um porta-copos também para o motorista, a parte com a alça para facilitar aqui tanto do lado do motorista como do passageiro para estar subindo. Aqui no painel nós já temos essa parte para estar regulando a parte do bip do estacionamento traseiro. Ela conta com sensor de estacionamento traseiro que eu não mostrei para vocês, mas tem. E aqui a parte com a regulagem do facho do farol, de acordo com o peso que você coloca no carro, ela vai levantar um pouquinho, você consegue estar fazendo, no caso, a utilização do ângulo da parte do farol. Aqui a parte da abertura do cofre do motor e do tanque de combustível. A sua direção ela é hidráulica e nós temos a regulagem de profundidade e também a regulagem de altura que você consegue estar fazendo nesse volante multifuncional. Aquele acabamento marrom, nós temos ele aqui também, e aqui a costura com a linha aparente também revestida em couro. Controle de velocidade de cruzeiro, por ser um carro automático, vai te facilitar para estar viajando com o carro. Esse acabamento prata e também cromado. E o volante que é multifuncional, nós temos aqui atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de voz, comando de som para fazer a utilização. Já esse botão display aqui já é para fazer a utilização na parte do painel do veículo. Então nós temos aqui conta-giros com a iluminação azul, a parte dali com a medição do arrefecimento do motor, aqui a medição do tanque de combustível que é de 80 litros e o conta-giros ou o velocímetro, no caso, que está aqui do lado direito. O conta-giros está do lado esquerdo. Já nessa tela que nós temos aqui, bem simples, vocês estão vendo ali odômetro total, modo de economia, a temperatura exterior e qual que é a função que está na marcha ali, que está no parking, que é na letra P. Se eu apertar aqui mais uma vez, aí nós vamos para o odômetro total, a quilometragem, no caso, atual aqui referente ao consumo que ela vai dar instantâneo, e aqui a média do combustível que ela está fazendo ali, 6,7. Quando eu liguei o carro, por ele estar parado aqui, ela estava 7,5, agora já está 6,7. A autonomia aqui que ela está dando, 143 km para me rodar com o combustível que eu ainda tenho aqui no tanque. A média de velocidade e o tempo decorrido, no caso, é o tempo que o carro está ligado, que eu estou mostrando para vocês. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Se você gostou desse carro, desse modelo, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, e agora nós vamos participar do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Edmilson Abreu, da cidade de Boa Vista, em Roraima, na sua capital. O segundo salve de hoje vai
vai para Joaquim Eloy, da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O terceiro e último salve de hoje vai para Carlos Augusto, da cidade de Fortaleza, no Ceará. Se você deseja receber nos próximos vídeos um salve toyoteiro aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!